Estendendo luzes. Estamos em regime de urgência no que tange às coisas espirituais. Nós somos legiões de espíritos trabalhando na grande vinha do Senhor, estendendo luzes em todos os rumos por onde a escuridão se faz sentir. Não somos almas perfeitas, estamos longe da perfeição, mas não longe de boa vontade. Armamos um esquema para perseverar até o fim, estudando todos os problemas, usando todos os meios lícitos para realizarmos o progresso que nos compete. Já somos conscientes dos obstáculos, da cruz e do calvário que devemos enfrentar. E isso nos dá um grande ânimo para que possamos vencer todas as dificuldades, sem a carência da fé. Lutar é disposição de todas as criaturas, porém, lutar com discernimento é característica daquele que está vencendo a si mesmo. Nós não estamos querendo convencer ninguém. Não estamos usando de violência nas áreas da fé de criatura alguma. Não exigimos mudanças de conceitos dos que vivem e pensam diferente do nosso modo de ser, porque respeitamos as consciências no ponto mais sublime que escolheram para viver, pela lei da afinidade. Estamos escrevendo a pedido de muitos companheiros que vivem na Terra e buscam conhecer outros mundos, procurando entender outras faixas da vida. A esses ofertamos as nossas experiências, como sendo patrimônio comum, pertencente a todas as criaturas. A vida é uma incessante troca de valores materiais e espirituais. Assim como recebemos os nossos maiores ao chegarmos aqui, sentimos-nos no dever de doar, geralmente, alguma coisa aos que estudam, na Terra, a vida além do túmulo. Isso aqui que ele fala, acho bem legal nesse início aqui, que ele vai continuar, acho que no mesmo tom, mas é quase que um prefácio, né? Se nós aqui no grupo fôssemos escrever um livro, né? Que é exatamente como vai desenvolvendo o nosso pensamento, né? A gente vai se integrando mais com o mundo espiritual, vai conhecendo melhor, vai se conhecendo melhor, vai tentando fazer algo, não só pela gente, mas por todo mundo ao nosso redor, mas sem aquela coisa de querer impor, de querer que todo mundo siga o que a gente está propondo. E ele fala duas coisas muito importantes até agora. Primeiro é cada um, é o respeito à afinidade de cada um. É aquela coisa, ninguém de fato modifica ninguém. Cada um vai se modificando e cada um segue a sua vida de acordo com as vibrações e as sintonias que faz. São as afinidades que a gente tem. E o segundo é aquela coisa que eles estão ali sempre dando. E que é muito importante a gente ter consciência de tudo que a gente recebe, a gente precisa compartilhar. Nada é nosso, é de todos. Então, toda benécia, todo conhecimento, tudo que a gente recebe, o amor, a fraternidade, a compaixão, deve ser distribuído, compartilhado com tudo e com todos ao nosso redor. O que queremos? Não. A morte é um fenômeno na vida dos homens. Mesmo que eles não se acostumem com ela, ela existe e deve ser considerada como sendo uma colecionadora de talentos. O espírito é um viajor eterno que cada vez sobe mais, como na decantada fábula bíblica, a escada de Jacó. Subir é a ordem que Deus deixou nas mãos do homem, diante da vida e do progresso.
O que queremos é que os homens não fiquem distantes de nós, espíritos desencarnados, e que aquele tradicional medo de fantasmas acabe juntamente com a ignorância. Somos os mesmos homens. A diferença é que perdemos a capa, mas ainda nos resta a túnica, como o corpo espiritual que nos obedece, qual animal domesticado. Com a perda da roupagem, não se perderam as qualidades, ao contrário, ficamos mais conscientes dos nossos deveres e mais sensíveis às belezas imortais de que somos herdeiros, por parte do nosso Pai Celestial. Negar as leis de Deus não pode ser procedimento do homem inteligente, cujo raciocínio completa os sentimentos. De que adiantaria se reuníssemos todos os astrônomos do mundo e eles negassem a existência do Sol, que aquece a Terra todos os dias e está visível a todos os seres? De nada valeria. Nada alteramos da verdade quando negamos essa verdade. Fechar os olhos para não ver a luz é ser partícipe das trevas. Nós não vivemos de argumentos, mas argumentamos ponderadamente para viver. Melhor do que as palavras são os nossos exemplos e a nossa conduta. Jesus está tendo muito mais valor para os homens agora do que quando estava andando no mundo, curando e pregando a boa nova do reino de Deus. Quando a vaidade nos toca, impelindo-nos para estarmos sempre presentes nos acontecimentos que podem nos elevar em relação aos outros, demonstramos exatamente o contrário. Um impulso de superioridade que nos leva a mostrar aos nossos irmãos o que realmente não somos, pode nos tolher as faculdades em que estamos empenhados em conquistar. Tu não precisas falar de ti mesmo, mas é bom que não te esqueças da seguinte verdade: a tartaruga também anda, mas a gazela chega primeiro. O despertar dos dons espirituais é uma ordem divina. No entanto, se não for feita a parte que nos toca, o andar nosso em busca da luz será igual ao da tartaruga. Este capítulo nos incentiva a estendermos luzes em todos os rumos. E essa luz existe com fartura nos celeiros de Deus, sob a vigilância de Jesus Cristo, que nos convoca em todos os momentos para trabalharmos sob a sua proteção. O Evangelho já é conhecido por quase todas as pessoas, espalhadas por toda a terra, e é repetido e divulgado por variados meios que o progresso emprestou. Somente falta uma etapa, a mais importante, que é a vivência. Quem consegue viver os preceitos do nosso Mestre está livre, porque conheceu a verdade. Começa hoje, meu filho, a estender luzes. Sabes como? Cortando as arestas que ainda existem na tua personalidade. Não é preciso que alguém aponte os teus defeitos. Tu mesmo poderá descobri-los se existir vontade para tal empreendimento interior. Quando entramos aqui, nessa colônia de trabalho, é esta a primeira proposta que recebemos: examinarmos-nos a nós mesmos e vermos o que podemos fazer em nosso próprio benefício. Quando aconselhares alguém a perdoar, faze-o com mais profundidade a ti mesmo. Quando aconselhares o amor e a concórdia, a paz e o trabalho, sabendo que o mais beneficiado és tu próprio. Aí, então, estarás preparado para ouvir o que falamos,
porque é para esta gama de espíritos que escrevemos, irmãos que acordam com um só toque da verdade e buscam a sua felicidade, sabendo que esta se encontra bem pertinho dos seus corações. Bom, não sei vocês, mas essa foi uma dos chamamentos mais lindos que eu já li em todos esses anos. Simples, direto, extremamente acolhedor e amoroso. De uma beleza que instiga você a buscar tudo isso, a querer realmente fazer isso, a se reformar intimamente, saber que você, diante do universo, não é absolutamente nada de especial. Você é um ser como todos os outros, com as mesmas possibilidades. E quanto mais você se conscientiza disso, mais próximo você chega da sua plenitude e de resgatar toda essa herança divina que está na nossa espera. Eu também achei que coloca com palavras muito simples o que a gente vê todo dia aqui no grupo, né? Que não tem nada a ver com os outros, tem a ver com a gente. E é todo dia olhar para a gente, né? E esse é o rumo, inclusive da conexão com a fonte original. Com certeza. Achei muito, muito bonito. E ele vai falando assim, simplesmente. Veio na minha cabeça aquela ideia de você contando uma história para criança, né? Aquela coisa simples que vai fluindo e que qualquer um ali pode entender perfeitamente, não precisa explicar. Você só conta a história, que todo mundo capta e compreende o que está se falando e o que se deve ser feito, né? Estávamos no grande salão de música, ouvindo a harmonia dos sons no nosso plano, quando nos veio à mente o que os humanos poderiam, ao ler este livro, desejar saber. É o respeito do porquê trabalhamos geralmente à noite e sobre a nossa vida na colônia. Vai aqui o esclarecimento. Preferimos trabalhar à noite, respeitando sobremodo o direito dos homens de descansar, porque ela nos oferece um ambiente mais calmo. A agitação dos homens acerena-se ao clarão das estrelas. Também os raios do sol, diretamente, dificultam o processamento de fluidos doados pela natureza. Os espíritos descem à Terra com frequência à noite, aparecendo no cenário das suas confabulações, e assim poderemos impedi-los em muitas investidas que idealizam para perturbar. Durante o dia, temos outros deveres, tais como planejar trabalhos, escrever, examinar fichários, visitar doentes recolhidos da colônia, estudar, servir de cicerone para outros companheiros que vêm nos visitar de outros sítios de Deus. São inúmeros os nossos deveres. E quanto a descansar, também temos os nossos direitos e desfrutamos desta bênção, embora não tanto quanto os homens. A nossa alimentação é fluídica, devido à faixa de vida mais sutil que levamos. O exercício de respiração completa nos dá uma ideia de como poderemos aqui complementar a nossa alimentação, tendo como base as essências. Quanto mais puro é o espírito, mais essa pureza atinge todos os seus afazeres, e o progresso não deixa de aperfeiçoar a sua alimentação. Há almas que se alimentam, por assim dizer, somente de amor, que quando desabrocha com mais intensidade no coração, automaticamente se afina com o hábito do Criador, com o hálito do Criador, fortificando a quem ama com esse fluido imponderável.
Só chamar a atenção uma coisa que ele falou um pouquinho mais acima, o negócio da respiração. Como é importante, né, a respiração, você aspirar para dentro de si essa energia, essa vibração do hálito divino, né? E se a gente parar para pensar, todas essas técnicas de meditação, de interiorização, de se acalmar, todas elas estão relacionadas com a forma que você respira, com a respiração completa, com a respiração profunda, com a respiração calma. E tudo isso movimenta uma gama de energias assim absurda que a gente não tem nem noção ao nosso redor e internamente em cada um. Nós outros estamos no caminho, essa conquista universal que a caridade nos faculta. E os homens têm todos os meios nas mãos, por misericórdia divina, para que possam começar hoje mesmo a exercitar os seus dons. Eles são sendas por onde se pode entender e ganhar a libertação, ou, pelo menos, dar o primeiro passo nos caminhos da esperança. O tempo não para. Sutilmente o progresso avança e com ele os espíritos caminham. É bom que analisemos como era a alimentação dos homens há séculos mais ou menos, há um século mais ou menos. E poderemos observar as diferenças exigidas pelo tempo. E no amanhã? Essas diferenças vão continuar na Terra, como também em nosso plano. Nada estaciona, tudo avança. O organismo de carne vai obedecendo nas sucessivas reencarnações a essa mesma lei e vai se adaptando de acordo com as exigências evolutivas. Os espíritos encarregados desta melhora nunca se esquecem deste empuxo que se processa através dos tempos. Da ameba ao homem, da mônada ao anjo, a lei atinge a tudo e a todos. Deus não é Deus de inércia. Ele existe aos nossos olhos pelo cinetismo universal. Aqui no Salão de Música, notamos que os companheiros, quanto mais trabalho recebiam, mais ânimo se expressava nas suas feições. O corpo espiritual de cada um ficava mais jovem, vibrátil e mais leve. A facilidade de locomoção era enorme, embora nem sempre usassem de certas faculdades conquistadas por direito. Tive a curiosidade de observar em um nosso companheiro, onde se partira o seu cordão de prata, quando de sua desencarnação. Falei com ele a respeito e o irmão em Cristo sorriu, dizendo afetuoso: Lancelin, está parecendo criança. Quer saber tudo. Será que está na época dos porquês? E acentuou com bom humor: Podes observar o quanto que quiseres, desde quando não me impeças a leitura que estou fazendo. Era o nosso irmão Fernando, apaixonado por livros, e que não perdia uma oportunidade de consultar os grandes mestres. Meditei uns instantes, pedindo a Deus uma visão ampliada, e busquei o centro genésico de Fernando. Naquele meu olhar minucioso, fui transportado para a época de seu nascimento na Terra. Assisti à junção do espermatozoide com o ovo, como sendo, para mim, um deslumbramento da natureza. Não descrevi o que todos já sabem. Não descreverei o que todos já sabem. Fernando Espírito, ao lado do leito, com apenas partes da consciência, submetia-se à difícil operação de um mensageiro de Deus, ao lado de mais dois companheiros espirituais. O espírito, que estava orientando os trabalhos, deu alguns passos suavemente na cabeça espiritual do candidato a renascer,
como que puxando alguma coisa de seu cérebro espiritual. E pude notar, das raias dos centros de força, surgirem filamentos tenuíssimos que avançavam como se fossem micro-ondas e se uniam, por junção magnética do operador, em um cordão, cujas pontas se espalhavam como fios finíssimos, atendendo à mente poderosa do benfeitor, benfeitor espiritual. No momento da fecundação, aqueles filamentos se dividiam como se fossem dedos abarcando o bastonete e o óvulo, obedientes a um comando mental. E essas duas partes distintas do homem e da mulher se fundiam em uma simbiose espetacular, onde notávamos as cores em evidência, em um azul encantador e um vermelho que ostentava a beleza do complexo humano e divino. Em rápida sequência, pude contemplar o crescimento do corpo, e esses filamentos se estendendo por todas as células que surgiam, aderindo-se nelas por força de atração, até que pude notar o homem já maduro, onde fios se estendiam em todas as direções do seu corpo. Pude igualmente observar a desencarnação. Os laços tênues foram se desligando sob comando espiritual e voltaram à sua moradia, o perispírito encolhendo e espraiando-se com riscos de luzes na integração de todos os centros de força nele encravados. Pude observar mais coisas, mas a emoção não me permitiu registrá-las, devido ao estado de desajuste mental da minha parte. Quando abri os olhos, voltando a mim, estava ajoelhado, chorando de felicidade. Saímos do salão em direção a uma plataforma central, onde muitos espíritos estavam, e nós também, o veículo que nos... O veículo onde... Desculpa. Saímos do salão em direção a uma plataforma central, onde muitos espíritos esperavam, e nós também, o veículo que nos transportaria a todos. E ele foi logo chegando suavemente. Tinha a aparência de um charuto voador, e nós que o esperávamos. Não notamos bem sua presença, porque ele se confundia com o próprio ambiente. Uma grande porta de lado se abriu, e por ela desceram vários espíritos. Atrás, em outra divisão, havia uma espécie de ambulância, com todas as suas características. Entramos e nos assentamos em confortáveis poltronas. Não existia iluminação. A própria matéria de que era revestido, o seu interior, é que clareava com precisão o ambiente interno do aparelho. Dos lados havia dispositivos de aumento de claridade individual, caso fosse necessário. A música também era individual. Algumas explicações de alguém que orientava e logo dominávamos o nosso assento. Fiquei ao lado de Padre Galeno, que, já familiarizado com o aparelho, pôde me dar certas indicações. Ansioso dentro da nave espacial, interroguei o sacerdote nesses termos. Padre, sei que o soldado, quando sai para frente de lutas, não sabe para onde vai, somente vem quem o comanda, não é? Para onde vamos? Quem que não podemos saber? Padre Galeno, satisfeito como sempre, respondeu-me com atenção. Lancelin, tu te esqueceste do nosso programa de trabalho, que fizemos durante 20 noites de iniciação. Esta é a penúltima do nosso roteiro. Se fizeres um esforço mental, lembrarás para onde vamos. Busquei no bolso um folheto de apontamentos e pude observar a verdade, mas não fiquei satisfeito, acentuando. Queria mais detalhes, pode ser?
Padre Galeno, contente com a minha disposição, começou a descrever as diretrizes. Lancelin, vamos para uma região pesada, onde a força, a vaidade e o orgulho comandam. O egoísmo lá é como que a virtude em nosso meio. Lá ainda existe a escravidão, e os mais fracos são espezinhados e submetidos a duras provas. É um verdadeiro umbral que desconhece o progresso e a liberdade existente em outras cidades espirituais comandadas pela luz. Sentia calafrios durante a narração de Padre Galeno, mas ao mesmo tempo tinha curiosidade por conhecer tal lugar. Pensei, deve ser um inferno de que fala o catolicismo, e os espíritos que dominam esse lugar certamente são os demônios. Padre Galeno, percebendo minhas ideias, complementou com delicadeza. É mais ou menos isso, Lancelin. É mais ou menos isso. Olhei para os companheiros e os outros grupos que estavam viajando naquele veículo, verificando que muitos passageiros estavam como que dormindo, e pensei que deveria fazer o mesmo. Olhando para o sacerdote, ele amavelmente respondeu: Não, meu filho, eles não estão dormindo. Estão trabalhando em outras modalidades de serviço e aprendendo. Uns estão recordando regras do trabalho, outros orando em profunda meditação. Alguns aproveitam o tempo para o exercício do desdobramento ou redesdobramento espiritual. E ainda outros estão lendo lições imortais no éter cósmico, o que é uma arte engenhosa e de muita utilidade. Fiquei encantado com os recursos do espírito. Nesse momento, acionaram uma campainha dentro do aparelho e todos despertaram. Era em uma parte saliente do mesmo, estava de pé, tranquilamente, o nosso guia espiritual, Miramês, que nos desejou muita paz e bom proveito nos trabalhos que estávamos empenhados em realizar. Todos se mostraram atentos para ouvir o que nosso benfeitor, e ele assim se expressou.